Amém, graça e paz, igreja, boa noite, poder sentar. Eu acho que esse louvor que foi tocado agora tem muito a ver com a mensagem que o Senhor vem trazer essa noite para cada um de nós. Mas eu peço que você, mais uma vez, recline sua cabeça, feche seus olhos, para que nós possamos orar mais uma vez. Senhor, Pai, que a Tua palavra chegue aos nossos corações, Senhor. Não por mérito do pregador, Senhor, mas porque o Teu Espírito Santo tem liberdade aqui, Pai. Nós viemos à Tua casa, Pai, para receber a Tua porção, Senhor. A Tua água que acaba com a nossa sede, Senhor. O Teu pão que mata a nossa fome, Pai. Traz aqui a mensagem, que o pregador diminua e Tu cresças, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Essa passagem que foi lida em Gálatas, no capítulo 4, ela fala a nossa condição de filhos. E eu sei que cada um aqui tem a sua história, tá? Cada um aqui tem a sua vivência, cada um aqui teve a sua criação. E eu tenho a impressão de que quando nós nos tornamos adultos, nós quando saímos das nossas casas, nós colocamos uma armadura, sabe? Para a gente poder enfrentar o que o mundo nos espera lá fora. Para poder enfrentar as adversidades, os desafios, as frustrações. E isso eu não me refiro só aos adultos, não. Às vezes é numa faculdade, é num relacionamento. É para cada um de nós que vive o mundo do jeito que ele é. E falando um pouco sobre infância, sobre criação, talvez alguns de nós não tenham tido a criação na sua infância da maneira que gostaria de ter tido. Talvez, para você ter chegado a entender a figura do Pai, do Senhor, chamado como Pai, foi duro, porque talvez o seu pai aqui não tenha sido o pai que você esperava ter. E quando a gente, por essa criação, não temos o pai que seria a nossa expectativa, nós acabamos nos colocando nessa armadura muito mais cedo do que nós deveríamos colocar. E ao mesmo tempo em que quando nós chegamos em casa, nós atiramos, o que acontece é que quando nós temos uma criação, uma infância difícil, essa armadura ela nunca sai de nós. E essa passagem de Gálatas traz uma primeira reflexão que eu queria dividir aqui com a igreja, que é: Deus, nosso Pai, Ele não depende das nossas boas ações para nos amar. Como Ele também não depende dos nossos defeitos para nos amar menos. Esse amor é um amor imutável, é um amor incondicional, que cuida de nós, que enviou o seu próprio Filho ali na cruz, para que a gente tivesse acesso direto ao Pai. Nós não precisamos mais de sacerdotes para intermediar esse nosso acesso. Cristo na cruz rasgou o véu. E, tratando de rasgar o véu, talvez você tenha carregado marcas na sua infância que influenciaram na sua vida adulta, que influenciaram na sua vida como jovem também. Mas lembre-se, você tem um Pai no céu que te ama, independentemente do que você é, do que você foi ou do que você será. Eu costumo dizer que quando meus filhos eles fazem besteira lá em casa, eu como pai tenho que corrigir. A mãe tem que corrigir. Mas essa correção é em amor. É para trazer para a rota de novo. E é isso que o nosso Pai Celeste Ele quer de nós. O que Ele deseja de nós. Os planos dele são muito melhores e maiores que os nossos. Mas às vezes precisamos voltar para a rota para que nós possamos cumprir o que o Senhor tem para cada um de nós. Você já tem superado essa infância, talvez dolorosa, e tem entendido o amor de Deus na sua vida? Porque na continuidade desse trecho de Gálatas, a segunda reflexão é:
já não somos mais escravos. E essa palavra escravidão é uma palavra forte, mas o que ela quer dizer em resumo é que nós desempenhamos funções sem avaliar o resultado delas, sem avaliar as consequências que elas trazem, sem fazer juízo de valor se está certo ou se está errado. Nós éramos escravos do mundo sem saber. E os nossos olhos não enxergavam, mas nós estávamos moldados às lições do mundo e aos seus valores. Nós não tínhamos um olhar crítico para o mundo. Nós assumíamos um contorno dos valores que a vida nos desse. Era uma verdadeira venda aos olhos e de até alguma forma dureza no coração. Nós concorríamos com nós mesmos, com os outros ao nosso lado. Éramos sempre ensinados e moldados a lutar até o fim pela nossa razão, mesmo que isso fosse perder amizades, relacionamentos, carreiras e o pior, distanciamento até de vidas. Alguns nesse mundo ainda são escravos do dinheiro, outros da pornografia, outros do espírito de rebelião. Não há ninguém acima dessas circunstâncias quando nós começamos a entender que a palavra de Deus nos diz: deixamos de ser escravos para sermos filhos. E é isso que é falado nessa passagem de Paulo, quando ele fala que não torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. O que ele queria dizer é: abra mão da sua razão pelo evangelho. Abra mão da sua certeza para você ser menor e o Senhor ser maior na sua vida. E é exatamente isso, essa contracultura que vai de encontro ao que o mundo prega lá fora. E aí isso me faz lembrar um pouco da minha juventude. Eu estudei num colégio, no 2º grau, lá em Olinda, em que esse colégio era muito conhecido e que na semana de provas nós éramos classificados pela nossa nota. Então, se você fosse um bom aluno, você ficava na sala 1. Se você fosse um médio aluno ainda bom, 2, 3, 4, 5. Eram 13 salas de classificação. E o que é que isso gerava na gente? Espírito de concorrência. E a gente já sabia, os super inteligentes não saíram da sala 1. Os inteligentes esforçados 2 e 3. Os medianos 4 e 5 e daí ladeira abaixo. E o mais engraçado disso tudo é que a gente ficava na expectativa. Hoje é o dia de sair a classificação da gente para as provas. Todo mundo saía correndo para olhar em que seu nome estava na lista. E se você faltasse prova, lá para trás, porque a sua média caía. Mas sabe o que mais incomodava? Era a perguntinha que a gente chegava para o nosso amigo e dizia: estás em que sala? Não, eu estou na 4, não, eu estou na 5, não, eu estou na 7, não, eu estou na 3. E essa pergunta, ela não vinha com o objetivo de dizer: pô, vamos estudar junto, eu vou aqui te ajudar. Não, era para saber se a gente era melhor que ele. Essa era a pergunta que ficava nas sublinhas. E essa é a cultura que o mundo nos coloca hoje. Se você faltasse uma prova, perdeu. Vai lá para a sala 5, vai lá para a sala 6. Alguns ficavam irritadíssimos porque tinha uma galera que era sala 1 e quando perdia essa sala 1 ia para 2, já dava oportunidade para outro colega concorrer e tomar o seu lugar. É essa maneira velada que o mundo começa a impregnar no meu e no seu coração. Nós, estudantes do 2º grau, nos preparando para um vestibular, éramos escravos do nosso orgulho de saber se nós éramos melhores e maiores que os outros. Esse é o mundo lá fora, que não coloca nota na tua profissão,
Mas coloca nota quando alguém te olha com um olhar de julgamento. Quando olha o que você tem ou o que você é, antes de avaliar como é que está o seu coração. Esse é o mundo lá fora. E isso me veio muito a me lembrar dessa parte, dessa passagem que fala sobre escravidão. Nós somos escravos de performance. Nós somos escravos de agradar o outro na maneira de falar. Nós não temos coragem, muitas vezes, de edificar o teu irmão que está caminhando contigo, porque isso pode gerar algum tipo de problema, e você não tem coragem de abrir o seu próprio coração, porque o mundo prega que não tem limite. É a sua vontade, do seu jeito, da sua forma e no seu tempo. Você e eu, depois de termos conhecido esse evangelho, ainda colocamos selo nas pessoas? Ou ainda somos escravizados por algo ou por alguém? Na continuidade dessa passagem, ele fala sobre deixamos de ser escravos e passamos a ser filhos, herdeiros de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Podemos assumir a condição de filho e filha, podemos recorrer ao nosso pai. E eu lembro muito bem que quando a gente é pirraia, as pessoas perguntam, quando alguém chateia você diz, eu vou chamar meu pai, eu vou chamar minha mãe. Mas eu sei que muitos de nós não tivemos a possibilidade de chamar o nosso pai, porque ele não estava lá. Mas como nós assumimos essa condição de filhos de Deus, esse é o pai que eu quero encorajar você hoje a recorrer. Frente a seus desafios, frente às suas batalhas, frente às suas frustrações, que você possa recorrer ao seu pai, que está só esperando por você. Quando a gente começa a estudar teologia, a gente aprende que uma das formas que Deus prova esse amor é Ele ficar aguardando nós nos chegarmos a Ele e dizer, Senhor, talvez isso para o meu irmão seja uma bobagem, mas está me atacando, está me deixando fraco, está tirando o meu prumo, porque o nosso Pai, Ele não está te aguardando para te julgar. Ele está te aguardando para te orientar. Ele está te aguardando para demonstrar a prova de amor que Ele tem comigo e com você. Eu, certa vez, estudando a palavra de Deus no meu lugarzinho, que eu tenho lá em casa, eu gosto de ler a palavra e Deus fala muito comigo lendo a palavra dele. E aí eu estava num ritmo assim, lendo 2, 3, 4 capítulos direto. E aí Deus disse, tá, você vai ficar perito na minha palavra, mas você não divide o seu dia comigo. Você não diz quais são as suas frustrações, as suas alegrias, quais são os teus desafios, os teus sonhos. Você vai ser perito na minha palavra, mas você não tem comunhão comigo. Será que é assim que nós devemos caminhar com o Senhor? Sendo peritos na palavra dele, mas pouco vivenciando o Evangelho, porque nós deixamos de ser escravos e agora somos filhos que temos um pai, para poder recorrer, para poder dividir e para poder dizer, lá em casa não está fácil, mas eu quero algo novo para mim, Senhor. Eu quero que o Senhor, e eu te peço, que da tua forma, do teu jeito, no teu tempo, resolva esse problema. Eu venho aqui te agradecer por ter passado no vestibular, por ter sido aprovado por média, por ter conquistado um sonho, porque nosso Deus é um Pai que se alegra com a sua alegria. Ele gosta de ouvir também os nossos sucessos. E Ele coloca sempre no nosso coração a mensagem de, eu estou aqui, só te esperando, como a parábola do filho pródigo. E aí, me lembra muito aquele louvor que diz, quando nós entendemos essa identidade de filhos, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, Senhor.
É isso que acontece comigo e com você, quando nós temos esse entendimento que vem do Espírito Santo. E se você se sente ainda escravo ou dependente de alguém, fale com seu pai. Divida com ele, o seu pai que está no céu. Se derrame aos pés dele, dizendo o que te aflige. Porque nós acabamos de vir um Sozo no final de semana agora passado. E quando nós temos essa identidade de filhos, temos que aprender isso, de recorrer ao Pai. E aí na segunda-feira, minha esposa ligou para mim, ela estava no trabalho e disse: amor, eu não estou bem. Estou sentindo uma dor de cabeça diferente, um mal-estar. Não sei o que é, mas não é a dor de cabeça usual que eu tenho. Aí eu disse: escute um louvor que você gosta, ore e peça a Deus para tirar isso do seu coração. E aí ela fez isso e ainda ligou para uma irmã nossa da igreja e pediu para orar por ela. E depois de uma horinha, ela me ligou dizendo: amor, passou. Você sabe a quem você recorrer nas horas da dor? Talvez você não possa, por uma condição de pai com o filho, dividir com seu filho ou com sua filha. Mas você pode dividir com seu pai. Ele tem amor e maturidade para escutar o que aflige o seu coração, o seu mal-estar. Mas o resumo desse sermão, dessa noite é: assuma a condição de filho. E saiba que seu pai pode tudo, inclusive dizer não para você. Como já disse várias vezes, não para mim. E isso é maturidade. Isso quer dizer crescimento. Porque o pai nunca, ou nem sempre, dá tudo que o filho pede, da maneira que o filho quer. Isso também é prova de amor. E quando nós ressignificamos esse nosso passado e assumimos essa condição de filho, a nossa vida, ela passa a ter um futuro diferente do que nós vivenciamos. E aqui eu posso dividir com vocês as dificuldades da minha infância, do que o álcool fez na minha casa, do que o jogo fez na minha casa. Ali, muitas vezes, foi o lugar que eu menos queria estar. Presenciar coisas que uma criança não deveria presenciar me deram um espírito de orfandade. E orfandade paterna. Apesar de ser outra história, quando eu entendi que tudo estava na mão de Deus, eu percebi que diante disso tudo, eu saí mais forte quando eu atravessei. E certa vez, conversando na vigília com um irmão meu de igreja, e contando um pouquinho da minha história, do meu testemunho, ele disse assim: rapaz, Jorge, tu é tão quietinho, esse cabelo de lado, tão engomadinho. Ninguém dá R$1 por tu, irmão. Todo mundo pensa que tu foi criado em berço de ouro, todo certinho, todo ajeitadinho. Eu disse: meu irmão, talvez tenha sido a minha armadura que eu tive que colocar para poder superar as dificuldades que eu passei. Esse sermão dessa noite não é um sermão longo, porque o mais importante aqui, e a minha missão dessa noite, é que você saia sabendo a sua condição de filho e filha amada. Que você possa chegar ao Senhor e dizer: Abba, Pai, meu paizinho. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E quando nós nos colocamos nessa condição de filho, não há passado que te faça parar. Nós deixamos de ser escravos e começamos a ser filhos. E os nossos filhos, e a condição de filho, os nossos sonhos, passam a estar no palco da vida quando o Senhor olha para a gente e está lá aplaudindo as nossas vitórias, nos apoiando nos nossos sonhos, nessa nossa caminhada cristã. Você já entendeu a sua condição de filho? Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho por amor a nós. Já não sois mais escravos,
agora filhos e herdeiros de Deus. E aí, chamando já o louvor para vir, a minha oração essa noite é que você tome posse do que Deus tem guardado para você. Mas sabendo que você, antes de tudo, é filho. E o que o seu Pai, que está nos céus, Ele pode fazer. Ele pode fazer por mim como Ele faz, e Ele pode fazer por você. Assuma a identidade de filho. Quando a gente assume essa identidade, nós deixamos de olhar para o nosso lado, deixamos de julgar os outros e deixamos de colocar selo no coração de quem caminha conosco, julgando aquele irmão ou aquela irmã e deixando esse crivo ao próprio Deus. E que se eu tivesse essa identidade de filho no meu segundo grau, eu deixava de me preocupar com a minha sala e passava a me preocupar com meus colegas, de estudarmos juntos e crescermos juntos. Por isso, meu irmão, minha irmã, diante dos dons que o Senhor te deu, assuma a condição de filho para dividir os seus dons. Para edificar outros que te olham de longe e dizem, poxa, eu queria ser como aquela pessoa. E só basta um testemunho. Só basta você falar um pouquinho da sua história para que você possa edificar tantas pessoas que só esperam uma palavra sua. Essa é a minha oração essa noite. Saiba que você é filho e filha amada. Saiba que tem um Senhor, é como aquele pai olhando de longe para um filho, só esperando ele chegar. E dizendo, eu sempre estava aqui, só esperando você chegar junto de mim, para te dar um abraço, um cheiro no cangote e dizer, vamos caminhar juntos. E o que você não puder fazer, Ele vai fazer por você, da maneira dele, mas sempre segurando a sua mão e dizendo, você é meu filho amado, como Ele disse lá para Jesus no batismo com João Batista, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Que você saia daqui essa noite tomando posse da sua condição de filho. Essa é a minha oração. Amém? Eu peço que você feche seus olhos, recline sua cabeça. Senhor, tantas coisas para falar, Senhor, mas o mais importante é a nossa identidade. Que a nossa história, Pai, não desenhe o nosso futuro, Pai. Que a nossa história seja desenhada por Ti. Que nós possamos entregar esse controle da nossa vida para que Tu possa, junto conosco, Senhor, nos mostrar o Teu caminho, Pai, a Tua verdade sobre as nossas vidas. Que possamos ser dependentes de Ti e assumirmos a nossa condição de filho e filha amada. Que nas nossas aflições, nos nossos desafios, Tu esteja sempre aqui, Pai, perto de nós, com a Tua misericórdia, através do Teu Espírito, do Teu Consolador, Senhor. Esperando somente que a gente possa dividir o que aperta o nosso coração. Nos traz paz, essa paz que excede todo entendimento, e nos faz, de acordo com os nossos dons, falar um pouco da nossa vivência, Senhor, para que outros se acheguem a Ti também. É o que eu te peço essa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.